E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e aqui no canal do YouTube Surtando Advogando falamos sobre direito do trabalho, advocacia, áreas correlacionadas a estes dois temas e também sobre algumas viagens que eu fiz para Londres, duas viagens na verdade, e as minhas experiências durante esse período. Os vídeos estão separados por playlists, então depois passa lá na playlist para vocês conferirem, tá? Eu queria, antes de tudo, pedir para você dar aquele like maroto, tá certo? Para ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo. E a plataforma passa a sugerir os nossos vídeos para outras pessoas. E o principal objetivo aqui do canal, tá? É que a gente possa auxiliar outras pessoas a entenderem mais sobre direito do trabalho. Galera, é o seguinte, as relações de trabalho, elas estão passando por uma mudança drástica e muito louca por conta do coronavírus. Todo mundo sabe que desde que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou que estávamos diante de uma pandemia, vários países aderiram à quarentena e ao isolamento social. E o Brasil não fugiu a essa regra, em razão da rapidez com a qual se propaga o vírus, que pode causar infecções respiratórias e ocasionar morte. Inclusive, eu não consigo entender como é que ainda existem pessoas que, diante de uma decretação de uma pandemia, onde vários países, tá, fecharam suas zonas portuárias, fecharam fronteira, estão determinando que as pessoas fiquem em casa. Para vocês entenderem, no Reino Unido, se você descumprir a regra do isolamento social, você vai pagar uma multa, se eu não me engano, de 200 libras. Então é uma coisa muito séria. E aí eu não sei como é que a gente tá dentro de um quadro desse, ainda tem pessoas que acham que se trata apenas de teoria conspiratória, que é só uma gripezinha, tá? E aí ficam saindo, se reunindo, indo pra praia pra jogar vôlei, gente. Isso é muita irresponsabilidade. Porque você não está colocando apenas a sua vida em risco, você está colocando a vida da sociedade como um todo em risco. Existem pessoas que estão morrendo por conta do vírus. Então, eu peço encarecidamente a todo mundo que está assistindo esse vídeo que, por favor, certo? Fique em casa. Só saia realmente se houver necessidade, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vim falar com vocês sobre a medida provisória 945 de 2020. Parece até que agora todo dia tem uma medida provisória nova, né? É impressionante. Essa medida provisória, ela trouxe algumas mudanças, tá, para as relações de trabalho dos empregados que trabalham na zona portuária, certo? Ela também trouxe uma alteração a respeito da utilização de pátios sobre a administração militar por conta da pandemia, tá bom? Só que, como o foco aqui, certo? Do canal, principalmente, é direito do trabalho, tá? Então, o que eu vou mencionar para vocês aqui são as mudanças trazidas referente às relações empregatícias, às relações de trabalho decorrentes dessa medida provisória. As alterações decorrentes da utilização dos pátios que estão sob a administração militar são bem pequenas e rápidas. Então, no box de informações aqui embaixo, se você quiser, você só clicar, vai abrir a medida provisória, tá? Lá no site do Planalto, e aí vocês podem ler, tá bom? São as alterações, na verdade, bem simples a respeito da utilização desses espaços aéreos, desses pátios, tá? Destinados a transportes aéreos. Então, depois, se você tiver curiosidade, você pode ir lá ler. Mas eu vim falar com vocês aqui sobre os pontos de mudança decorrente das relações de trabalho, tá bom? Existem outros vídeos aqui no canal que são de extrema importância que vocês assistam, que é sobre a medida provisória 927, vai estar no card que vai estar em cima ou aqui em cima, tá? A medida provisória 928 vai estar no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. E também sobre a medida provisória 936, que eu dividi em dois vídeos, tá? Então, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, tá? Para vocês assistirem esses vídeos. Esses vídeos eu trouxe as explicações principais sobre o que tem acontecido de mudança nas relações de trabalho urbanas, rurais e domésticas no dia a dia. Tipo, por conta da quarentena, o empregador pode antecipar férias, o empregador pode adotar banco de horas, tá? Para que esse período de quarentena que os empregados estão em casa depois sejam compensados e pagos de volta à empresa. Certo? Agora é possível você suspender o contrato de trabalho por 60 dias, ou seja, manda mesmo o trabalhador ficar em casa,
E durante esse período é possível sim que o empregador deixe de pagar salário. Então é muito importante que vocês vejam isso. E aí esses trabalhadores, eles não vão ficar desprovidos de uma fonte de renda, eles vão ter direito a receber um benefício emergencial pago pelo Ministério da Economia. Então, gente, é muito importante que vocês assistam esses vídeos, principalmente o vídeo da medida provisória 927, tá? E o vídeo da medida provisória 900, os dois vídeos da medida provisória 936, que eu expliquei como é que vai se dar o pagamento do benefício passo a passo, o que é que o empregador tem que fazer, o que é que o trabalhador tem que fazer, quem vai ter direito a receber, quem não vai ter direito, não são todos os empregados que vão receber, tá? Então vale a pena vocês assistirem esses vídeos, tá? Me segue também lá no Instagram, eu vou deixar aqui no box de informações aqui embaixo, certo? O meu Instagram, por quê? Normalmente eu trago um conteúdo complementar ao meu feed, eu trago alguns vídeos com algumas explicações mais sucintas, tá? Quando se trata de alguma questão que eu não consegui tratar aqui no canal do YouTube, eu tento passar lá no Instagram, então vale a pena conferir. Sem contar que nos stories eu acabo mostrando um pouquinho da minha vida pessoal para quem tiver interesse, tá? E, gente, é o seguinte, eu acredito que a gente vai continuar passando por mudanças legislativas frequentes e constantes até o final do ano, ou pelo menos enquanto a situação do coronavírus não for controlada. Tá certo? Isso não está acontecendo só aqui no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? Acho que no último vídeo que eu gravei, eu até falei sobre essa questão da suspensão do contrato de trabalho. Eu expliquei para vocês que a TAP, que é uma empresa aérea, e eu até coloquei o link com a notícia no box de informações lá do vídeo, falando que a TAP, que é uma empresa aérea portuguesa que tinha cerca de 3.000 voos por semana, reduziu para 3 voos, 5 voos, tá, por semana. E aí, por conta disso, eles tinham 9.000 funcionários, ou mais ou menos, eles tiveram que suspender o contrato de, se eu não me engano, foi 80% ou foi 90%, tá, da folha de funcionários deles. Então, assim, é uma situação que está atingindo todo o mundo, tá bom? E aí a gente aqui no Brasil fica numa situação extremamente difícil, né, porque os trabalhadores, de um modo geral, eles já possuem uma renda baixa, né? E aí, em casa, sem receber salário, fica aquela angústia. Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou me prover? Não é isso? E, em contrapartida, os empresários também estão sofrendo com isso. Porque se eles estão com as portas fechadas, muitos desses empregadores vão ficar desprovidos de din-din para poder pagar a folha de pagamentos. E aí, o que o governo acabou fazendo? Ele trouxe duas medidas provisórias novas, que é a MP 944 e a MP 945, tá? A medida provisória 944, eu vou gravar um vídeo curtinho explicando como é que ela vai funcionar. Basicamente, o governo vai estar dando empréstimo para os empresários, tá? Para que eles possam custear a folha de pagamento dos trabalhadores. E aí depois eles vão ter um período de carência para começar a pagar esse empréstimo. E esse empréstimo só vai poder ser utilizado especificamente para pagar trabalhador, para pagar empregado, para justamente ajudar, né, a manter aí os empregos das pessoas. E a medida 945, que é a que a gente vai falar aqui agora no vídeo, que, como eu expliquei para vocês, trouxe algumas alterações para os trabalhadores, tá, de zona portuária. Primeiro, vamos entrar na esfera para entender o que é um trabalhador avulso de zona portuária. É um trabalhador que presta serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício, tá? Utilizando a intermediação do sindicato. Isso quando a gente estiver falando de um trabalhador avulso da zona rural, certo? Ou urbana. Quando a gente está falando especificamente de trabalhadores avulsos, eles vão prestar serviço sem vínculo empregatício a diversas empresas através da intermediação do órgão gestor de mão de obra. Ele tem, inclusive, uma siglazinha chamada OGMO, tá? Inclusive, essa explicação, acho que até que talvez eu coloque aqui no box de informações, não decidi ainda, mas basicamente é isso, que é um trabalhador avulso de zona portuária. E aí, o que acontece? Eles precisam serem escalados para trabalhar através do órgão gestor de mão de obra, tá? E o que a medida provisória veio dizer? Que alguns empregados, alguns profissionais, empregados não, tá? Alguns trabalhadores que se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo 2º da medida provisória 945 não vão poder trabalhar. Quem são essas pessoas? Quem apresentar tosse seca, dor de garganta, dificuldade respiratória, quem tiver mais de 60 anos, quem estiver gestante ou lactante,
Quem tiver sido diagnosticado com imunodeficiência, ou seja, basicamente que tem a imunidade baixa, tá? Tem algumas doenças que realmente geram esse problema. Quem tiver sido diagnosticado com doença cardiovascular, cardiopatas, pessoas que já infartaram, colocaram stent, entendeu? Pessoas hipertensas. Quem tiver sido diagnosticado com doenças respiratórias, tá? Como, por exemplo, asma, que é o meu caso. Quem tiver sido diagnosticado com doença pré-existente ou crônica, cardiovascular, respiratória ou metabólica, não vai poder trabalhar, tá certo? Então, a comprovação dos sintomas ou do quadro dessa pessoa de gestante, de lactante, de doenças pré-existentes, podem ser comprovadas mediante atestado médico, certo? Quem, inclusive, já tiver nessa situação, por exemplo, de ter 60 anos de idade, também não vai poder trabalhar, tá? E aí, o que vai acontecer? O órgão gestor de mão de obra, ele deve informar semanalmente a lista dos trabalhadores que estão impossibilitados de trabalhar à autoridade portuária. Essa previsão desses trabalhadores que não vão poder trabalhar, tá, na zona portuária como trabalhadores avulsos e da obrigação do órgão gestor de mão de obra de informar semanalmente aqueles trabalhadores que estão impedidos de trabalhar, estão previstos no artigo 2º da medida provisória 945, tá certo? E aí o que você pergunta, e o que vai acontecer, Thais, com essa galera se eles não podem trabalhar? Porque eles não têm emprego, né? Eles vivem, na verdade, dessa prestação de serviço. De acordo com o artigo 3º da medida provisória 945, eles vão ter direito a uma indenização, tá? Sob que valor? Vão ter direito a uma indenização compensatória no valor de 50% da média mensal, tá? Que esses trabalhadores recebiam através da intermediação do órgão gestor de mão de obra, tá certo? De 1º de outubro de 2019 até 31 de março desse ano. Então, vocês estão entendendo, né? Essas pessoas, elas não vão poder trabalhar, não vão poder prestar serviço na zona portuária, certo? Só que elas também não vão poder ficar sem receber uma renda. Então, elas vão ter direito a receber uma indenização compensatória no valor de 50% da remuneração média que eles recebiam por mês, extraída de 1º de outubro de 2019 até 31 de março de 2020, entendemos? Onde é que está previsto isso? No artigo 3º da medida provisória 945, tá? O órgão gestor de mão de obra vai ser o responsável por arrecadar, certo? E fazer o repasse da indenização aos trabalhadores beneficiados, tá? Com a indenização, certo? Ou seja, aqueles que não puderem trabalhar, que estiverem enquadrados lá na hipótese do artigo 2º da medida provisória 945, que eu expliquei aqui no começo do vídeo, tá? Aí vamos lá, quem é que vai pagar, tá, essa indenização para estes trabalhadores, certo? Ou tomador de serviço ou operador portuário que fizer requisição de funcionários, de trabalhadores, tá, ao órgão gestor de mão de obra, certo? Isso está previsto onde? No artigo 3º da medida provisória 945, tá bom? Só para vocês entenderem, porque é uma coisa tão específica que às vezes a pessoa trabalha lá e a pessoa não sabe o que é, não sabe sequer o que é um operador portuário. Para vocês entenderem, são pessoas jurídicas pré-qualificadas, tá? Para realizarem movimentação de passageiros, de mercadoria, armazenagem, vamos colocar assim, tá? Porque eu tenho, assim, pode parecer piada, mas não é, porque eu tenho falado tanto inglês ultimamente que minha cabeça está um pouco ruim para palavras em português. Armazenagem de mercadorias, tá? Decorrentes de transporte aquaviário. Aí você pergunta, mas Thais, o que danado é um transporte aquaviário? Por exemplo, aquelas mercadorias que chegam no porto através de navios, tá bom? Então, basicamente, o que acontece? Tem uma galera que é contratada através do órgão gestor de mão de obra, tá? Para descarregar e carregar os navios, ajudar a carregar e descarregar as mercadorias trazidas pelos navios, certo? São trabalhadores avulsos que prestam serviço para diversos operadores, ou seja, diversas empresas. Via de regra, esses trabalhadores, eles recebem a remuneração deles através da intermediação
do órgão gestor de mão de obra e eles não possuem um vínculo empregatício, tá? Como eles não vão poder trabalhar durante esse período, eles vão ter direito a receber essa ajuda compensatória. Mas quem é que vai pagar essa ajuda compensatória? Essas empresas que normalmente requisitam o serviço desses trabalhadores. Quem vai ter a função de arrecadar esse dinheiro, de cobrar esse dinheiro e de repassar esse dinheiro para os trabalhadores beneficiados? O órgão gestor de mão de obra, tá bom, galera? É uma coisa bem específica, tá? Que eu, inclusive, eu não tenho nem noção, assim, da proporção desse vídeo, quem realmente vai ser atingido por essa informação, porque, inclusive, pela minha experiência advogando aí nesses últimos 10 anos, na advocacia trabalhista, voltada para trabalhadores e, enfim, pequenos negócios, pequenas empresas, normalmente são pessoas que não têm tanto acesso à informação, tá? É muito precária a propagação de informações para eles. E aí, justamente, é por isso que eu acho tão importante a gente compartilhar esse vídeo de hoje. Entendemos? É interessante dizer o seguinte, que inclusive o parágrafo 5º, tá, do artigo 3º está dizendo o seguinte: como eles vão ter que custear essa ajuda compensatória, certo? Então eles vão ser beneficiados, essas empresas, tá, vão ser beneficiadas com descontos tarifários, certo? Valor equivalente ao custo da indenização paga a estes trabalhadores, desde que essas pessoas jurídicas, essas empresas, sejam arrendatárias, tá, de instalação portuária. Lembrando que, certo, esse valor vai ter uma natureza indenizatória, ou seja, sobre ele não haverá incidência, tá, de recolhimentos previdenciários e fundiários. Ou seja, sobre essa ajuda compensatória não vai ter recolhimento de FGTS, porque sim, esses trabalhadores eles possuem direito, tá, ao recolhimento do FGTS e a contribuição previdenciária, porque senão eles nunca vão se aposentar, tá? São trabalhadores que têm uma fonte de renda mais precária, um trabalho mais desgastante, e aí eles acabam gozando de uma proteção legislativa bem específica, tá bom? Outro ponto, quem é que não vai ter direito a receber essa indenização, caso também não possa trabalhar, tá, por se enquadrar nessas hipóteses aí que a gente está prevendo, certo? Que eu mencionei para vocês. De acordo com o artigo 3º, parágrafo 7º da medida provisória, que não vai ter direito a receber essa ajuda compensatória vai ser aquele trabalhador que esteja recebendo um benefício previdenciário pago pelo regime geral da Previdência Social ou pelo regime próprio da Previdência Social. E também aqueles que estejam recebendo um benefício assistencial, tá, previsto no artigo 10. No artigo 10A da Lei 9.719 de 98. Mas que benefício assistencial é esse, Thaís? É um benefício pago no valor de um salário, tá, para os trabalhadores que não conseguiram se aposentar, que possuem mais de 60 anos de idade. Então, aqui no box de informações, eu vou colocar essa lei, tá? Porque se você tiver curiosidade, você pode ir lá e abrir o artigo 10A para você saber quem é que tem direito a esse benefício assistencial, certo? São aqueles trabalhadores avulsos portuários com mais de 60 anos que não conseguiram se aposentar, certo? Vou deixar também linkada a medida provisória 945, que eu acho que vale a pena vocês conferirem, que é essa medida provisória que eu estou explicando, tá? E os pontos principais dessa medida provisória com relação a esses trabalhadores são esses que eu acabei destacando para vocês. Então, quem é que não vai poder trabalhar, quem é que vai ter direito a receber uma ajuda compensatória, o valor da ajuda compensatória, quem é que vai pagar essa ajuda compensatória, quem é que vai arrecadar o dinheiro e repassar para os trabalhadores, tá? E quem é que não pode receber, tá certo? Outros dois pontos ainda interessantes trazidos pela medida provisória 945 é a seguinte, que as empresas, se elas não tiverem trabalhadores avulsos suficientes, tá, para desenvolverem as atividades que eles precisam lá na zona portuária, através do órgão gestor de mão de obra, eles vão poder celebrar contratos de trabalho por prazo determinado, certo? Com empregados por até 12 meses, tá? Ou seja, fui lá, falei com o órgão gestor de mão de obra, preceito funcionário de trabalhadores, não tem trabalhadores avulsos suficientes, então a minha pessoa jurídica vai poder agora contratar mesmo com vínculo empregatício, tá? Trabalhadores por até 12 meses para trabalharem para mim.
Mas aí, galera, é o seguinte, é importante vocês conferirem o artigo 4º da medida provisória, que vai estar linkado aqui embaixo, tá? No box de informações, na descrição desse vídeo aqui do canal do YouTube, porque são para atividades específicas, como, por exemplo, vigilância de embarcações, entendeu? Conserto de carga. Então, é uma coisa bem específica, não é para toda função, não. Então, se você quiser saber quais são os cargos e as atividades que você pode contratar trabalhadores por tempo determinado por até 12 meses, vai lá. Outro ponto interessante também está no artigo 5º da medida provisória 945, que alterou, tá, um pouquinho a lei 9.719 de 98 que eu mencionei para vocês. Eles estão dizendo agora que o órgão gestor de mão de obra deve promover a escalação. Gente, pelo amor de Deus, meu português está triste hoje. Eles podem promover a escalação, tá certa a palavra, dos trabalhadores, tá? Por meio eletrônico, para evitar o comparecimento físico lá no órgão gestor, certo? Para fins de escalação. Porque, volto a dizer, precisamos evitar aglomerações de pessoas, tá bom? Para evitar a propagação, ou pelo menos reduzir a velocidade de propagação do coronavírus, do Covid, tá bom? Então, assim, a gente está diante de uma mudança de cenário gigantesca. O governo tem adotado diversas reformas, tá? Legislativas aí, visando preservar saúde de trabalhadores, visando preservar a economia, visando preservar a manutenção de empregos, a sobrevivência de empresas, tá? Então, gente, tá sendo uma coisa muito louca. Eu nunca tinha visto tanta mudança legislativa tão rápido dentro da esfera trabalhista, como tá acontecendo aqui. Não é à toa, na verdade, que aqui no canal do YouTube a gente já tem 4 vídeos falando de medidas provisórias. Com esse agora vai ser o 5º. Isso num período de espaço bem curtinho aí, de 2 semanas, tá? Que foi quando passou a ser adotada a quarentena e o isolamento social, não é isso? Então, enfim, é por isso que é tão importante vocês assistirem esses vídeos, compartilharem esses vídeos, tá? Para que a gente ajude outras pessoas a entenderem um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? Então, eu conto com vocês, com o compartilhamento desse vídeo, tá? Para que a gente ajude outros empregados, outros trabalhadores e advogados também trabalhistas, tá? E empresas também, empresários também entenderem mais sobre esses assuntos. Principalmente, volto a reiterar o que eu tenho dito aqui, costumeiramente nos vídeos. Medida provisória 927, importantíssimo que vocês assistam, tá, o vídeo. E os 2 vídeos sobre a medida provisória 936 de 2020, tá? São 2 temas que foram muito impactantes e que interessam a todo mundo, tá? O que é que o empresário tem que fazer e o que é que o trabalhador pode fazer também, tanto para receber o benefício emergencial, quanto também para ficar em casa de quarentena, tá? Então é muito importante que vocês assistam esses vídeos e compartilhem nas redes sociais. Lembrando que, só trazendo uma informação aqui rapidinho, o vídeo que eu gravei sobre a medida provisória 927, tá? Eu expliquei os pontos principais da MP, da medida provisória, e o que é que aconteceu. Quando eu publiquei esse vídeo, em seguida, o artigo 18 da medida provisória, ele tinha sido revogado através da medida provisória 928. Então, o que é que eu fiz na época? No box de informações, na caixa de informações, eu trouxe essa alteração legislativa, mas também gravei um outro vídeo explicando a medida provisória 928, tá? Então, basicamente, esse vídeo tá correto, tá valendo. Todas as informações que foram prestadas continuam, tá, em vigor. Então, você pode assistir tranquilamente esse vídeo, porque tudo que eu falei lá nesse vídeo se aplica ainda, tá, para as relações de trabalho. Com exceção do artigo 18, e que eu expliquei no box de informações e expliquei também no outro vídeo que eu gravei sobre a medida provisória 928, que era só dizendo o seguinte, que não era possível a suspensão do contrato de trabalho, tá? E suspensão do pagamento de salário para que o trabalhador se submetesse a curso de qualificação profissional. Foi só isso, certo? Todos os outros pontos abordados no vídeo estão em vigor. Então, por favor, passa lá para assistir esse vídeo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, manda um direct lá no Instagram que eu tenho respondido à medida que eu tenho tido tempo. Até porque eu ainda estou trabalhando, a gente está trabalhando em home office, tá? Então, apesar de não estarmos indo ao escritório, ainda estamos trabalhando. E apesar de não estarmos atendendo clientes e tudo mais fisicamente, presencialmente, os prazos continuam. Embora a gente esteja diante de uma suspensão de prazo, mas a gente continua trabalhando no escritório, ou
continua trabalhando, cumprindo os prazos do escritório normalmente, tá bom? Porque a vida não para, não é verdade? E precisamos o quê? De zin-zin, para que eu tenha como me sustentar e possa vir aqui gravar vídeos no 0800 para vocês. Ok, galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Vou gravar um vídeo bem curtinho, tá? Realmente falando só do que trata a medida provisória 944, certo? Visando ajudar as empresas aí, que foi com relação à questão de disponibilidade de recursos para que eles pudessem tirar empréstimos e pagar a folha de funcionários. Então, também acaba sendo interessante eu trazer um vídeo sobre isso, porque também traz uma alteraçãozinha legislativa aí, né, referente a relações de trabalho, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho e até em breve. Tchau!